Neste domingo, 2 de agosto, algo em você já ouviu o chamado, mesmo que sua mente ainda pareça silenciosa. Você pode ainda não ter palavras para isso, mas seu coração sabe que este momento está pedindo atenção. A dor não é alta, mas continua voltando como uma mão na porta dos seus pensamentos. Você provavelmente já sentiu o peso da espera, a tensão de querer uma resposta clara e a estranha certeza de que este dia importa. É por isso que você ainda está aqui, ouvindo além do ruído e permitindo que a mensagem chegue ao lugar onde a dúvida tem se sentado. Há momentos em que a alma reconhece uma virada antes que a mente possa explicá-la, e este é um deles. Se você tem sentido que sua estação precisa de um nome, a chamada dos escolhidos, uma jornada de 30 dias pode ajudá-lo a identificar em que você está e por que isso parece tão significativo. Ela lhe dá linguagem para a atenção que você tem carregado, para que você pare de confundir silêncio com vazio. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não está atrasado e não está imaginando a pressão que sente. Fique com isso, porque a resposta que você tem esperado muitas vezes começa ao reconhecer o que a espera tem feito em você. Quando a manhã se instala no quarto, seus ombros já podem estar tensos por carregar o que ainda não foi dito. Você pode ter olhado para o seu celular mais de uma vez, esperando por uma mensagem, um sinal ou uma mudança que finalmente fizesse o peso fazer sentido. O silêncio pode parecer mais pesado quando seu corpo está cansado, e até tarefas simples começam a parecer que estão pedindo mais de você do que o habitual. Você atravessa o dia, mas parte de você continua voltando para o mesmo lugar sem resposta. Esse tipo de repetição desgasta o coração, porque faz cada hora parecer uma pergunta sem pontuação. Quando você está vivendo dentro dessa pressão, até um pequeno atraso pode começar a parecer pessoal. Ainda assim, a tensão que você sente não é prova de que você foi esquecido. Muitas vezes é o lugar onde a atenção está sendo afiada. A tensão é real, e ela se manifesta no corpo antes de se tornar uma frase. Você pode se pegar segurando a respiração, esfregando a testa ou ficando em silêncio no meio de um trabalho comum. É assim que a alma frequentemente sinaliza que algo mais profundo está acontecendo sob a superfície. Esta mensagem não está pedindo que você finja que o momento é fácil. Está pedindo que você veja que a pressão que sente pode ser parte de um reconhecimento, não de uma rejeição. 2 de agosto pode trazer a sensação de um limiar, onde o que antes parecia oculto começa a pressionar em direção à clareza. Você pode não estar recebendo todas as respostas de uma vez, mas está sendo convidado a notar ao que seu espírito continua voltando. Às vezes, a coisa mais honesta é admitir que você está sentindo uma mudança antes de poder mapeá-la. Isso não é fraqueza. É consciência começando a se formar. Você não precisa forçar a certeza onde Deus está cultivando discernimento. Você só precisa permanecer honesto sobre o que está se agitando em você. O propósito deste momento não é sobrecarregá-lo com mistério, mas estabilizá-lo dentro dele. O que parece confuso agora pode se tornar mais claro quando você parar de tratar a estação como um acidente. A chamada dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias destina-se a ajudá-lo a reconhecer a diferença entre a espera que o esgota e a espera que o molda. Pode ajudá-lo a nomear a diferença entre atraso, preparação e redirecionamento silencioso. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você pode estar à beira da compreensão, e isso importa mais do que você pensa. Uma vez que você possa nomear a estação, pode começar a responder com paz, em vez de pânico. Há manhãs em que o quarto parece o mesmo, mas o ar parece diferente, e você sabe que seu coração entrou nessa diferença antes que suas mãos tenham alcançado.
Talvez a mesma cadeira, a mesma mesa e a mesma luz através da janela agora pareçam carregadas com uma pergunta que você não consegue sacudir. Você se senta para trabalhar, orar, responder mensagens e ainda assim alguma parte de você continua ouvindo o que vem a seguir. É isso que torna esse tipo de dia tão difícil. Ele parece comum por fora, enquanto carrega uma urgência silenciosa por dentro. Você pode sorrir. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Falar e continuar se movendo, mas algo em você está medindo a distância entre o que é e o que você esperava. A mente tenta seguir em frente, mas o coração continua voltando ao mesmo sinal. Esse retorno repetido não é fracasso. Muitas vezes é o início do discernimento. Como uma lâmpada acesa em outro quarto, o tema continua brilhando sob tudo o mais que você faz. Você não deve ignorar esse brilho, porque ele pode estar mostrando para onde olhar. Se este dia tem parecido estranhamente específico, é porque seu espírito já está notando o que seus hábitos ainda não nomearam. Então, continue ouvindo atentamente, porque cenas comuns muitas vezes se tornam significativas quando uma nova estação está tentando ser compreendida. Você não se sente atraído por esta mensagem por acaso, e não precisa se tornar mais espiritual para notar o porquê. Algumas pessoas atravessam uma estação correndo e chamam isso de força, mas você tem prestado atenção o suficiente para saber a diferença. Você consegue sentir quando algo está pedindo para ser interpretado em vez de escapar. É por isso que este título pousa em você com mais peso do que um pensamento passageiro. Ele pede discernimento, não performance. Pede que você pare de chamar cada pausa da mesma coisa. Se você tem esperado, sem saber o que a espera significa, a chamada dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode ajudá-lo a separar isso com mais clareza e confiança. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação mais claramente, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Esse tipo de clareza importa, porque a confusão pode fazer você reagir antes de refletir. Também pode fazer você se contentar com menos do que a paz que deveria carregar. Quando você pode nomear a espera, para de tratar cada atraso como um veredicto. Você começa a ver que algumas pausas estão fechando um capítulo enquanto preparam outro. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Não deixe a incerteza se tornar sua única interpretação. O mesmo silêncio que o inquieta também pode se tornar o lugar onde a sabedoria começa a falar. A distração está sempre perto quando um momento significativo está se formando. Ela chega vestida de urgência, comparação e necessidade de responder a tudo agora. Uma aba se abre, depois outra, e de repente sua atenção está espalhada antes que seu coração tenha se instalado. Você se sente atraído para as linhas do tempo de outras pessoas, a certeza de outras pessoas,
o ritmo de outras pessoas. Essa pressão pode fazer sua própria estação parecer menor do que é. Também pode fazer você duvidar do trabalho silencioso que já está acontecendo em você. Mas nem tudo que é alto merece sua obediência, e nem tudo que é rápido merece sua confiança. Quanto mais você compara, mais difícil se torna ouvir o que realmente está sendo pedido de você. Às vezes, o desafio não é falta de sinais, é muito ruído ao redor do sinal. Você precisa de quietude suficiente para notar o que permanece firme, quando tudo mais continua se movendo. Pense em José, parado no meio de um atraso, carregando uma promessa que ainda não podia ver cumprida. Ele não conseguiu pular o processo, só porque a promessa era real. Sua vida lembra você que o que está sendo formado em lugares ocultos muitas vezes leva tempo para se tornar visível. Em sua própria vida comum, isso pode parecer responder e-mails, cuidar de um filho, pagar uma conta ou sentar-se sozinho com seus pensamentos enquanto a pergunta mais profunda permanece. O sagrado e o comum muitas vezes se encontram ali. Você não está fora da história porque sua cena é simples. Você está dentro dela porque sua atenção importa. O atraso pode não ser punição, pode ser parte de uma preparação que pede paciência. Quando você continua se apresentando, não está desperdiçando tempo. Você está aprendendo a ficar onde seu coração está sendo fortalecido. É por isso que o título alcança além da emoção e entra na formação. O que acontece se você continuar ignorando o sinal não é dramático no início. Geralmente é mais lento do que isso, e é isso que torna fácil de perder. Você começa a repetir o mesmo ciclo de adivinhar, hesitar e pensar demais. Sua paz se afina porque sua atenção está dividida. Você ainda pode funcionar, mas interiormente se torna menos presente em sua própria vida. O custo disso não é apenas o cansaço, também é a compreensão perdida. Quando uma estação continua falando e você continua cobrindo os ouvidos, o resultado muitas vezes é entorpecimento, não liberdade. Você não precisa temer esse resultado, mas precisa respeitar o aviso. O desprezo repetido pode fazer até mesmo a orientação gentil parecer distante. É por isso que ouvir cedo importa. Antes que seu coração endureça no modo de sobrevivência. Ainda há espaço para responder com humildade, e esse espaço é um dom. Então, deixe o título voltar ao centro da sua atenção. Você é escolhido não porque descobriu tudo, mas porque está sendo chamado para ouvir bem em uma estação que importa. 2 de agosto não é garantia de um milagre imediato, mas pode ser um marcador que pede que você acorde com honestidade. A verdadeira questão é se você continuará tratando este momento como ruído de fundo ou permitirá que ele se torne um lugar de reconhecimento. Se a frase tem continuado seguindo você, então honre a maneira como ela continua pressionando contra sua consciência. Digite 333 nos comentários como uma confirmação simples de que você está prestando atenção. E depois, volte à narração. Esse pequeno ato não é sobre performance, é sobre fazer uma pausa tempo suficiente para reconhecer o limiar à sua frente. Alguns momentos pedem ser nomeados antes de serem compreendidos. E uma vez que são nomeados, o coração pode começar a respirar de maneira diferente. O conflito mais profundo não está apenas ao seu redor, também está dentro de você. Uma parte de você quer clareza, enquanto outra parte quer evitar o desapontamento. Uma parte se inclina para a confiança, enquanto outra se agarra ao controle, porque o controle parece mais seguro do que a entrega. Essa divisão interna pode fazer uma estação significativa parecer exaustiva. Você pode pensar que o problema é apenas o tempo, mas muitas vezes a verdadeira luta é se você permanecerá aberto enquanto espera. Há uma resistência silenciosa em todos nós que prefere respostas previsíveis.
Mas respostas previsíveis nem sempre são as mesmas que respostas fiéis. O coração pode ficar cansado quando continua negociando com o que já sente. Você não precisa se culpar por essa luta. Você só precisa notá-la com clareza suficiente para responder com gentileza. O convite agora é deixar que a verdade seja mais simples do que o medo. O reconhecimento por si só não é suficiente se nunca se tornar um modo de viver. Você pode saber que algo importa e ainda atravessar o dia como se sua consciência não mudasse nada. É por isso que seu padrão interno importa tanto. O hábito de adiar a obediência pode se esconder atrás da ocupação, da polidez ou da necessidade de pensar mais uma vez. Pode soar razoável enquanto silenciosamente o mantém preso. Há uma diferença entre discernimento ponderado e hesitação infinita. Um se move com paz, o outro circula o mesmo terreno até que o momento perca seu calor. Você não está sendo condenado por notar esse padrão. Você está sendo convidado a vê-lo sem deixá-lo defini-lo. Uma vez que você possa nomear o padrão, pode parar de servi-lo. É aí que a liberdade começa a crescer. O corpo frequentemente diz a verdade antes que a mente concorde. Seu estômago se contrai, seu maxilar se trava, sua respiração encurta. E você pode chamar isso de um dia ruim, quando na verdade é um discernimento inquieto. O espírito nem sempre se anuncia com certeza dramática. Às vezes, ele chega como um desconforto constante com o que não se encaixa mais. O corpo pode reagir à pressão, enquanto o espírito silenciosamente reconhece o significado. Essa distinção importa, porque nem todo sentimento forte é um comando e nem todo sentimento calmo é uma negação. Você precisa de espaço para ouvir sem confundir reação com revelação. Ao mesmo tempo, não deve ignorar o quão fisicamente presentes esses momentos podem ser. Seus ombros, seu sono, seu apetite e seu silêncio falam à sua maneira. Quando você presta atenção a essa linguagem, começa a entender a si mesmo mais verdadeiramente. Essa honestidade pode mantê-lo de tomar decisões apressadas por causa da tensão interna. Nem todo o ambiente é construído para ajudá-lo a ouvir. Alguns quartos amplificam o medo, enquanto outros amolecem sua clareza até que você não consiga dizer o que sabe. As pessoas ao seu redor podem não querer causar dano, mas sua urgência ainda pode moldar seu ritmo. Um ambiente apressado frequentemente pedirá que você se torne menor, mais alto ou menos atento do que deveria ser. É por isso que o discernimento não requer suspeita, mas requer cuidado. Você pode amar as pessoas sem deixar cada voz se tornar sua bússola. Você pode permanecer aberto sem entregar sua paz à opinião mais alta no quarto. Às vezes, o passo mais sábio é recuar tempo suficiente para ouvir a si mesmo novamente. Isso não é distância do amor, é proteção para a clareza. Você precisa de espaço suficiente para saber quais vozes estão ajudando você a crescer e quais estão apenas enchendo o ar. Ruído, fadiga e atraso frequentemente trabalham juntos para manter o mesmo padrão vivo. Quanto mais gasto você está, mais fácil se torna aceitar respostas superficiais. Quanto mais atrasado você se sente, mais tentador é contentar-se com qualquer coisa que soe final. É assim que uma urgência menor entra e toma o lugar da verdadeira atenção. O perigo não é que você nunca ouvirá, é que ouvirá tarde demais, porque estava sobrecarregado demais para escutar. Mas é exatamente aqui que a virada começa. Você pode escolher desacelerar. Você pode escolher notar o que parece fiel em vez de meramente imediato. Você pode escolher parar de tratar cada impulso forte como direção. Essa mudança pode não parecer dramática para ninguém, mas muda o caminho de seus dias. Você chegou ao ponto em que não pode mais chamar isso apenas de um sentimento. Algo em você sabe que o sinal é real,
E essa verdade pede uma resposta. A versão cansada de você pode querer continuar adiando, mas a parte mais profunda de você está pronta para parar de negociar. Esse é o limiar ao qual o título tem pressionado todo o tempo. Não é apenas sobre ouvir, é sobre retornar. Você está sendo chamado de volta à atenção, de volta à honestidade, de volta a uma maneira mais firme de ver. No momento em que você para de barganhar com o que sabe, o coração fica menos lotado. Isso não resolve tudo de uma vez, mas muda a maneira como você fica dentro do dia. E essa mudança importa mais do que aparências. Imagine uma semente selada sob o solo, escondida da luz, mas ainda sustentada por um propósito. Ela não parece impressionante enquanto espera, mas esperar não é o mesmo que ausência. Dentro da escuridão, ela guarda o que lhe foi dado, mesmo quando nada acima dela parece confirmar a vida abaixo. A pressão ao seu redor é real, e o silêncio acima pode parecer hostil. Ainda assim, algo naquele lugar oculto está sendo preservado. O que parece imóvel de fora pode estar fazendo seu trabalho mais profundo em segredo. Você já conheceu estações assim, quando ninguém podia medir o que estava se formando em você. A semente não pede aplausos, pede espaço. É assim que a formação oculta frequentemente funciona. É silenciosa, mas não é vazia. O que manteve aquela semente no lugar não foi preguiça, e o que mantém você no lugar nem sempre é fracasso. Às vezes, a cobertura é parte da proteção. Às vezes, o atraso é uma barreira contra a exposição prematura. Às vezes, a estação oculta mantém o que é terno, de ser pisoteado antes de estar pronto. Você pode não gostar desse tipo de espera porque parece estar invisível, mas estar invisível não é o mesmo que não ser sustentado. A pressão acima pode parecer pesada, mas também mantém a semente onde ela pode reunir força. Essa tensão é difícil, porém, porque você quer uma prova visível antes de confiar no processo. O chamado deste momento é permitir que o trabalho oculto permaneça santo. Nem tudo precisa florescer de uma vez para ser real. Então vem o movimento lento que muda tudo. A casca amolece, o solo se solta e o que estava contido começa a subir. Não acontece primeiro com ruído, acontece com persistência. Uma linha verde aparece onde antes havia apenas vida oculta. A pequena abertura não prova que tudo é fácil, mas mostra que o interior está vivo. Esse é o tipo de movimento que você pode estar entrando agora. Não está sendo pedido que você force o crescimento. Está sendo pedido que você honre a vida que já está pressionando para cima. O primeiro sinal pode ser silencioso, mas silêncio não significa fraco. Significa que o trabalho começou em um lugar que ninguém poderia apressar. Quando você reconhece a semente, para de exigir que ela se comporte como uma árvore durante a noite. Você começa a respeitar o processo novamente. Essa mudança importa porque a pressão pode fazer você desconfiar de começos lentos. Mas alguns dos movimentos mais importantes começam sob cobertura, onde apenas Deus e sua própria honestidade profunda podem testemunhá-los. O título não está chamando você para o espetáculo. Está chamando você para a perseverança com visão. Você não está atrasado porque seu crescimento está oculto. Você está sendo preparado de uma maneira que não pode ser falsificada. Deixe a imagem permanecer com você um pouco mais, porque ela está ensinando você a ter paciência sem passividade. Você pode confiar no que está se abrindo em segredo. É por isso que o título importa para você de mais de uma maneira. Não é apenas um rótulo para um dia, é um espelho para uma estação. Você tem estado sob a superfície tempo suficiente para saber que o silêncio pode ser uma forma de preparação. O que retorna agora não é performance, mas reconhecimento. Você não precisa forçar o florescer onde o trabalho das raízes ainda está acontecendo.
Mas também não precisa se desculpar pela vida que já está se movendo dentro de você. A mesma força que o manteve oculto pode ajudá-lo a subir com firmeza. Esse é o retorno pelo qual o coração tem esperado. É um retorno à confiança, ao tempo certo e à paz que não precisa se explicar. Você não está imaginando a mudança. Você está aprendendo a ficar nela sem medo. Acorde e mantenha seu primeiro minuto quieto com Deus antes de pegar o celular. Deixe o quarto ficar silencioso o suficiente para que seus pensamentos se acalmem e nomeie a estação sem enfeitá-la. Pergunte: o que está sendo formado em mim hoje? E não apresse a resposta. Em seguida, atravesse sua manhã com uma decisão gentil em vez de 10 decisões ansiosas. Essa prática mantém a imagem da semente perto do chão, onde pertence. Ajuda você a honrar o trabalho invisível em vez de buscar provas cedo demais. Você não está tentando fabricar certeza. Você está aprendendo a reconhecer como a paz se sente quando não está sendo interrompida. Essa é uma prática real, não uma ideia abstrata. Quando a pressão subir mais tarde no dia, pare e verifique que tipo de urgência está falando. Algumas urgências são apenas medo com um rosto sério. Outras são convites para fazer uma mudança sábia sem desmoronar o dia inteiro. Respire fundo, destrave as mãos e pergunte se a próxima ação é fiel ou apenas reativa. Essa segunda prática importa, porque a clareza frequentemente chega no espaço entre o estímulo e a resposta. A semente não luta contra o solo, simplesmente continua se tornando o que deveria ser. Da mesma forma, você não precisa lutar contra cada sentimento que chega. Você só precisa discernir se ele merece sua obediência. Essa pequena pausa pode proteger sua paz. Às vezes, a misericórdia parece um limite. Pode significar dizer não a mais uma opinião, a mais uma repetição do mesmo medo ou a mais uma tentativa de resolver tudo hoje à noite. Uma porta fechada nem sempre é uma negação. Às vezes, é proteção para o que ainda está se abrindo. Você tem permissão para se afastar do que espalha sua atenção. Você tem permissão para deixar certas conversas esperarem até que seu coração esteja mais firme. Esse tipo de limite não é egoísta. É administração do que foi confiado a você. Quando você protege sua atenção, protege as condições que ajudam o crescimento a continuar. A semente precisa de escuridão tempo suficiente para se formar, e você precisa de quietude tempo suficiente para ouvir. Há uma decisão que você pode precisar tomar, e ela não precisa ser dramática para importar. Escolha o próximo passo fiel, em vez de esperar que cada detalhe se torne fácil. Isso pode parecer uma conversa honesta, uma resposta atrasada, um limite mais firme ou um ritmo mais lento para o resto do dia. O que importa é que você pare de pedir à incerteza que faça o trabalho do discernimento. A semente não se torna o que é discutindo com o solo. Ela se torna a si mesma, continuando silenciosa, constante e sem pânico. Então deixe este momento ajudá-lo a escolher o que apoia o crescimento. Você não precisa provar sua prontidão de uma vez. Você só precisa responder de uma maneira que mantenha seu coração aberto e sua atenção limpa. Deixe seu corpo concordar com essa escolha antes que sua mente tente complicá-la. Relaxe a parte de você que continua buscando controle e note como o quarto fica mais calmo quando você para de forçar o resultado. Uma semente está segura quando permanece sob cuidado, não quando é arrastada para uma exposição prematura. O mesmo é verdade para você nesta estação. Você não deve apressar seu próprio desdobrar. Você deve honrar o ritmo que preserva o que é verdadeiro. Se o velho reflexo é empurrar, faça uma pausa. Se o velho reflexo é explicar, respire. A proteção pode ser uma forma de sabedoria quando mantém a vida de ser desperdiçada. Curta esta publicação como um amém silencioso, um acordo quieto de que você está recebendo o que precisa. Deixe que esse gesto simples represente a paz que nem sempre precisa de palavras. Em um mundo que recompensa o ruído,
Um sim silencioso ainda pode ser forte. A semente não grita antes de subir, e você não precisa gritar antes de estar pronto. Há dignidade no silêncio quando o silêncio é atento. Há coragem na restrição quando a restrição nasce da confiança. Você pode estar aprendendo que nem toda resposta precisa ser imediata para ser fiel. Alguns dos acordos mais profundos são feitos em silêncio, e esse tipo de silêncio pode ajudá-lo a permanecer enraizado onde está. Pense em uma pessoa que veio à sua mente enquanto ouvia, alguém terno, cansado ou silenciosamente em busca de esperança. Compartilhe isso com ela como uma maneira de cuidar do que ela pode não saber nomear ainda. Às vezes, o dom não é uma explicação, mas uma mão estendida em direção à mesma luz. Um amigo, um irmão, um pai ou alguém atravessando uma estação de espera privada pode precisar desse lembrete mais do que você percebe. A imagem da semente pode confortar alguém que se sente enterrado pelo atraso e ainda não consegue ver a diferença entre oculto e esquecido. Você tem permissão para repassar o que o estabilizou. Esse tipo de compartilhamento não é pressão, é entrega. Diz: você não está sozinho neste trabalho silencioso. Diga isso a si mesmo agora. Eu sou escolhido. Deixe essas palavras se instalarem no lugar onde a dúvida costumava continuar falando. Não as diga como um desejo. Diga-as como um lembrete de identidade e pertencimento. A semente não questiona se tem permissão para crescer. Simplesmente continua dentro da vida que lhe foi dada. Da mesma forma, você não está pedindo para se tornar digno pelo esforço. Você está confirmando o que já foi falado sobre você em graça. Deixe seu coração receber isso sem esforço. Deixe sua respiração desacelerar enquanto você o segura. Escolhido não significa perfeito, significa carregado com propósito. Isso é suficiente para hoje à noite e será suficiente para o caminho à frente. Você atravessou o título como se fosse uma porta, e agora a porta está se tornando um lugar de paz. A dor, que primeiro parecia pesada, começou a revelar sua forma. A espera não é mais apenas espera. Tornou-se um campo onde o trabalho oculto continua. A pressão ainda é real, mas não tem mais a única voz. Você viu a raiz, a resistência, a formação secreta e o aumento silencioso. Você também viu que a clareza não exige pânico, pede paciência, com visão. Quando você retornar a 2 de agosto agora, pode retornar com um coração mais firme. O que antes parecia incerteza pode se tornar um lugar de confiança atenta. A semente permanece uma semente até que seu tempo chegue, e isso não a torna menos viva. Então deixe que este dia o abençoe com olhos mais claros e uma respiração mais calma. Que você carregue o que é verdadeiro sem forçar o que ainda não está pronto. Que você honre os lugares ocultos onde a vida ainda está tomando forma. Que você escolha o próximo passo fiel, sem medo de toda a escada. Que você recuse o ruído que tenta renomear sua estação. Que você mantenha a paz que vem de reconhecer o que está crescendo sob cobertura. Em cidades, cozinhas, salas de espera de hospitais, quartos silenciosos e ruas lotadas, outros também estão recebendo esse mesmo reconhecimento gentil. Eles podem não ter suas palavras exatas, mas conhecem a sensação de estar perto de uma resposta que ainda está se desdobrando. Segure o que retornou a você hoje. Caminhe em paz. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10.
00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.